bem-vindos à temporada Mulheres que Inspiram do podcast O Meu, os Seus e os Nossos Direitos. O podcast é dedicado a histórias de superação e empoderamento feminino. Eu sou Liliane Lima, advogada, palestrante e mentora de mulheres e idealizadora da comunidade Mulher Segura. E hoje eu vou trazer a história de alguém que vai inspirar e fazer vocês acreditarem no seu potencial de transformação, não importa onde você esteja na sua jornada. Hoje temos uma convidada mais do que especial. Ela passou por vários momentos desafiadores em sua vida, mas usou isso como combustível para se reinventar. Vamos conhecer a trajetória de Isabela Alves, uma mulher incrível que encontrou forças para transformar a sua vida e hoje é uma potência tanto pessoal quanto profissional. Isabela, seja bem-vinda. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada, Liliane, pelo convite. Vamos lá, Isabela. Eu gostaria que você pudesse contar aqui para as mulheres que estão nos ouvindo um pouquinho da sua história. Quando surgiu a Isabela, como que começou essa mulher empoderada de hoje, essa profissional que nós temos? Eu sempre tive um sonho em ser referência profissionalmente. Então, eu sempre quis crescer profissionalmente. Isso sempre foi uma prioridade na minha vida. A fisioterapia é uma área onde eu consigo ajudar pessoas, transformar a vida de pessoas. E eu iniciei na fisio em 2006. Então, eu sou formada há 14 anos. Então, eu tenho uma carreira, assim, bem longa. Dentro dessa carreira, eu tive muitos altos e baixos, tanto na minha vida profissional, quanto na minha vida pessoal. Porque todo mundo, né, tem esses momentos na vida. Mas, assim, a Isabela de hoje, ela existe porque existiu a Isabela sonhadora de antes. Porque sem ela eu não estaria aqui. Que legal. Isabela, hoje você é casada, mãe de 2 filhos. Isso. Como que foi esses desafios aí para você? Olha, foi tudo muito extremo, né? O meu primeiro filho, eu era muito nova, eu tinha 21 anos. Tinha acabado de iniciar minha carreira, daí eu falei, putz, né? Acabou tudo. Agora eu sou mãe, então acabou pra mim. Não vai ter como ser fisioterapeuta mais. E aí eu fui trabalhando em mim, falando, não, eu sou formada e eu preciso trabalhar. Então foi aonde eu coloquei, a primeira vez que eu coloquei a cara. Falei, então vamos trabalhar e correr atrás. Quando você casou e teve seu primeiro filho, você já trabalhava com a fisioterapia, Isabela? Não, eu tinha começado o meu trabalho lá em Ribeirão. Que eu trabalhava numa clínica de uma professora da faculdade, Adriana Liz. Então, ela montou um espaço, né? E aí tinha pilates, tinha estética, tinha várias outras coisas. E aí eu ajudava, eu atendia e também ficava na parte administrativa da clínica. Mas durou 1 ano, porque no fim dele eu engravidei. Entendi. Entendeu? Aí, nesse processo que você estava buscando essa experiência, o aprendizado para possivelmente ter a sua própria clínica, Isso. Você acabou engravidando e aí você teve o seu primeiro filho, então, com 21 anos. 21. E aí foi um dos marcos, uma das suas viradas. Foi um dos marcos, porque daí, depois que eu tava grávida, né, eu praticamente me obriguei a casar, porque eu queria dar uma família pro meu filho. Então, meu pai, minha mãe, eles não queriam. Mas eu optei por isso e pronto. Eu casei, vivi 4 anos e meio e, de repente, um dia, eu me decidi e falei, não quero mais estar casada. Eu quero me separar. Simples assim. Simples assim. Eu não vou mais estar casada. Eu vou criar meu filho sozinha, porque não tá dando certo. E foi o que eu fiz. Eu me divorciei. O divórcio não foi fácil, né? Porque acho que não é fácil para todo mundo. O que pegou mais foi a questão de visitas. Mas, enfim, hoje já tá tudo regularizado, tudo certinho. Perfeito. Então, além da maternidade, 4 anos depois, você toma novamente uma decisão extrema, que é acabar com essa família, né? Pôr um fim na família que você idealizou que pudesse ter para criar o seu filho. Exatamente. Só que a família que eu idealizei não era a que estava acontecendo. Aquela não era a família
que eu tinha idealizado, entendeu? Que a Isabela sonhadora imaginou. Exatamente. Então, essa não é a vida que eu quero viver. E aí, quando eu me separei, eu já era profissionalmente reconhecida. Então, eu já tinha uma cartela de pacientes, eu atendia. Então, foi tudo mais fácil. Eu já estava profissionalmente estabilizada. Isso. Então, eu tinha a minha casa, tinha o meu emprego, eu conseguia me manter meu filho, sem a necessidade de um homem do meu lado. Entendeu? Entendi. Então, foi aonde eu peguei e optei pela separação. E aí, a separação, assim, infelizmente, a sociedade ainda tem preconceito, né? Sempre vai ter. Não muda. Então, passei, sim, por preconceitos, mas os preconceitos nunca me abalaram. E eu falava, eu sou independente e o mais importante, eu consigo manter meu filho, é isso que importa. E aí, depois de um ano, depois de 2 anos que eu tava solteira, eu encontrei o meu atual marido, que é o que eu tô... Que você se casou novamente. Que eu me casei novamente. Então, a gente criou uma história, ele sempre tratou muito bem o Flavinho, não tenho do que questionar, sabe? Super presente, atencioso, e tanto é que o meu filho, pra mim, ele é prioridade. Os dois, na verdade, né? Mas, se você gosta do meu filho, você tá gostando muito mais de mim. Isso é mãe, então, né? Então, foi isso que me cativou muito, né, no meu marido. E a gente segue dessa forma. Na carreira pessoal, vamos dizer assim, né, amorosa, enfim, tava tudo mil maravilhas. E a carreira profissional também, eu conseguia conciliar tudo. Então, tava tudo indo... Você conseguiu encaixar todas as pecinhas. Isso, isso que eu queria. Essa é a vida que eu quero pra mim. A vida profissional Isso. decolou, já estava caminhando, foi melhor ainda. Agora você já tinha uma família completa, porque já tinha seu filho, encontrou alguém que você gosta e que gostava do seu filho também. Então, né? Montou o elo, a família. O quebra-cabeça ali se juntou. Encaixou perfeitamente. Exatamente. Mas aí veio a pandemia. Foi 2020, né? Isso. Daí, na pandemia, eu tive que fechar a clínica. Aí, eu me reinventei no online. Então, eu comecei a dar aulas de pilates online, fazer alguns atendimentos online. Mas não foi muito pra frente, porque a cidade é pequena. Então, né? Eu consegui ter pacientes de outras cidades fazendo pilates comigo. Mas não fluiu muito, porque depois eu voltei aos atendimentos presenciais. E aí, quando eu voltei, não consegui conciliar os dois. Exatamente. E aí, nessa jogada, nesse finalzinho, né, de pandemia, eu fiquei grávida do meu segundo filho. E depois de quanto tempo? 10 de casamento? anos depois. De casamento... Foi 4 anos. Vocês já estavam casados há 4 anos, não tinham filhos. Não. E aí o Flavinho, você se separou, ele tinha 4, ficou 2 anos separados. Isso. E aí quando casou novamente, ele estava aí com aproximadamente 10 anos. Isso, 10 anos depois. E aí surgiu novamente a gravidez. Veio o Cauã. Oh, meu Deus, é uma benção. E aí o Cauã, ele veio pra me desalinhar. Ele veio, na verdade, pra me desafiar. Ele me desafiou em tudo, desde a gestação e até hoje. Mas, enfim. Então, tem um propósito exatamente. Aí. Então, assim, o Cauã, durante a minha gestação, como eu trabalhava demais, tinha dias que eu fazia 12 horas, eu continuei do mesmo jeito. A gravidez não me parou. E fui trabalhar, né? Tinha dia que meu pé chegava gigante. Um pãozinho, né? Um pão, tava quase morrendo, mas enfim. Foi. Depois que eu tive, né? Depois que o Cauã nasceu, veio todos aqueles detalhes, né? Do pós-parto. Né? Aquela fase que não é legal, que a gente sofre. As pessoas idealizam a maternidade, mas a maternidade é uma coisa sofrida, principalmente nos primeiros dias. A gente processo. Sofre. Isso, né? Exatamente. Porque... Tem a cicatriz de uma cesárea,
Tem a mama que às vezes não... Machuca, o leite que não vem, a Isso. criança que chora, o sono que a gente tem. Exatamente. Aí tem os tios que falam alguma coisa errada e a gente coloca na cabeça. Será que eu tô cuidando certo? Será que eu não tô? Sabe? Então, e quando chegou meu segundo filho, eu já tinha esquecido completamente como cuidar de um bebê. E na minha cabeça, eu era o quê? A Isabela, profissional, fisioterapeuta. Porque a Isabela mãe, eu já tava bem, porque meu filho já tava maior, o Flavinho. Ele já tava, já tinha autonomia, independente. né? Ele já tinha autonomia. Exatamente, ele tava independente, então eu podia trabalhar tranquila. E aí, eu consegui ficar em casa, depois que o Cauã nasceu, 3 meses só. Porque eu tive que voltar pra clínica. Uma por cobrança, né, dos pacientes, e a minha própria cobrança, porque eu falava assim, gente, o que eu tô fazendo em casa? Eu preciso trabalhar. Eu tenho que trabalhar. E assim, nesse meio tempo, eu enfiei a cabeça no trabalho. Fui. E aí eu percebi, depois que o Cauãzinho já tava com 1 ano, que eu tava com 10 quilos a mais do que antes da gravidez dele. Então, eu engordei muito. E foi aí que eu tive esse start, que eu falei, não tô cuidando de mim. Você acabou nesse processo todo aí, em todas essas viradas que aconteceram, sim, mesmo como uma profissional da saúde, você ainda acabou cometendo um erro clássico e classo de toda mãe, né? Que é priorizar todas as outras coisas, sim, e não se priorizar, né? Isso não é só uma falha da Isabela. Exatamente, porque assim, eu tinha a cobrança da clínica e tinha a cobrança em casa. E eu me cobrava também por ficar muito tempo na clínica. Então, eu fui me deixando de lado. Eu já não me cuidava mais, comia mal, eu só almoçava, depois eu ia jantar 9, 10 horas da noite, então não tinha os intervalos. Então, foi tudo muito corrido. O intervalo que eu tinha foi na época que o Cauã estava no peito. Na amamentação, só. Porque depois que ele saiu, acabou. E isso já tem o quê? Uns 3 anos que eu comecei a fazer o acompanhamento com o Dr. Vinícius. Foi ele quem descobriu toda a minha alteração hormonal. Então, além de todas essas mudanças, quando você se deu conta, você pediu a ajuda de um profissional e aí você ainda teve a bela notícia que, além do sobrepeso, você tinha uma alteração hormonal. Você estava com problemas, não era só o sobrepeso, né? Exatamente. Mas para eu chegar no Dr. Vinícius, eu já tinha tentado dieta, reeducação alimentar, já tinha ido para academia. Eu fui para academia, eu engordei 2 quilos. Quando eu fui para academia, engordei 2 quilos. E comendo pouco, eu falei, tem alguma coisa errada no meu corpo. Meu corpo não tá legal. Aí foi aí que eu fui atrás, né? Na verdade, o meu marido tinha passado primeiro pelo Dr. Vinícius, e aí depois eu comecei a fazer. Quando eu comecei a tratar com ele, o primeiro exame de sangue que ele fez, na primeira consulta ele falou assim, Isa, acabou a academia, acabou a caminhada, você não vai fazer mais nada. E dentro do Pilates, demonstra. Porque você está a ponto de ter um infarto, um AVC ou um derrame. Né? Um AVC e aí você vai infartar. Não tem o que fazer. Nossa, Isabela. Aí quando ele me disse que eu tinha que parar, né, de fazer, não podia caminhar, não podia correr. Se eu caísse, eu ia ter fratura. Eu falei, pronto, tô morrendo. Tô morrendo, ué. Tô morrendo. Não posso fazer nada. Exatamente. Tô morrendo. E aí eu fiquei assim, falei, gente, não. Aí eu comecei a analisar. E foi, não tava olhando pra mim. Eu não tava nem aí pra mim. E aí eu falei assim, não, eu preciso estar bem pra cuidar do meu marido e dos meus filhos. Exatamente. E também dos meus pacientes, porque se eu não estiver bem, não tem como. Não vai existir a clínica, né? Exatamente. A Isabela é a clínica. E sim, sem a Isabela... E aí a clínica, ela fala de saúde. E eu tava totalmente contra aquilo que eu estava pregando, né? Então, eu comecei a me cuidar, fui fazendo, né, o tratamento, e aí eu descobri que eu estava no climatério precoce. Além de tudo, isso, Isabela, se você puder compartilhar com a gente, porque é uma informação que talvez as mulheres que nos acompanham não façam nem ideia, porque a gente, quando
tem isso, né? A balança subiu, já pá, não vou jantar mais, já vai tentando reduzir, vou correr, vou caminhar, vou correr, vou fazer um cross, vai fazer uma... Tenta, pelas suas formas, pelos meios, de resolver. Isso. Mas tem situações que o corpo fala mais do que o que a gente sabe, né? Porque a gente sabe, mas a gente não sabe tudo. Exatamente. E você tinha quantos anos, Isabela, quando você descobriu esse climatério? Porque a gente espera... Não, Isabela, conta pra gente, vai. Nós estamos em casa, nós estamos num ambiente seguro, só de mulheres, e ninguém vai ficar reparando isso. Não, mas eu não ligo pra minha idade, não. Foi aos 35 anos. Na verdade, o ano passado. Os 35 anos, 2024. Porque normalmente se espera o climatério por volta... volta... o início dos 40. Você começa aos 40 anos, você começa a ter as percepções, né? Os calores, vai mudando o humor. Mas o meu veio aos 35. Então talvez eu já esteja, Isabela. Porque a minha mudança de humor já faz algum tempo, gente. Olha, a mudança de humor é drástica. E uma das coisas assim que me preocupou foi a questão da cólica. Eu nunca tive cólica menstrual. Eu não sei nem o que é isso. Nunca na minha vida. Então, quando eu entrei no climatério, eu passei a ter cólica. O meu fluxo aumentou muito. Eu falei assim, gente, o que tá acontecendo, né? Um estresse que eu não conseguia olhar pra ninguém. Ninguém podia nem me tocar, que eu já tava gritando. Cabelo horrível, unha quebrando, a minha pele mudou, tudo ficou horrível em mim. Então, já não bastava todas aquelas alterações hormonais anteriores, agora tem as alterações do climatério. E aí, o Dr. Vini, ele regulou, né, os outros hormônios. Os hormônios você conseguiu, fazendo um acompanhamento. E o doutor, qual que é a especialidade do Dr. Vinícius, é isso? Isso. Vinícius. Ele trabalha com a questão, ele é especialista em hormônio. Ele faz a parte hormonal. Só hormônios. Isso. E ele trata a longevidade. Então, ele tem... Isso, exatamente. Ele tenta... meu corpo tem 35, mas hoje eu posso dizer que dentro é 25 anos. O meu metabolismo tá de 25 anos. Exatamente. Porque tem muito isso, né? Você tem uma idade física e aí você vai fazer alguns exames, você faz alguma coisa e aí fala assim, você tá com um corpo de 50, de 60, ou então você tem um percentual de gordura que não condiz com a sua idade. Porque... Exatamente. E que bacana, tá vendo? Lá então você tem 25, Isabela, sim. Você não precisa falar, tá vendo? Lá atrás... Tá vendo, né, gente, que ela tava escondendo o jogo. Lá atrás, eu tava com um corpo de 70 anos. Mas tinha algo errado, você entendeu? Né? E que você não estava vendo, se eu não né? tivesse tido esse start... Essa percepção, talvez nem sei. Teria sido e o primeiro foi só a olho nu, que é o peso, né? Exatamente. Mas tem várias situações, é o que você tá falando, que a gente precisa ficar de olho, né, gente? Olha, eu já tô com um checkzinho aqui, ó. Isso, já vai olhando. Pra poder olhar isso aí, porque, né, afinal... Exatamente. Tem os sinais, você vai ticando. Se deu eu não quero nem todos... Eu acho que eu não quero ver essa lista, gente. Se deu quase todos, pode esperar que você já tá entrando ali no seu climatério. E realmente não é gostoso. É ruim. O calorão é a pior coisa da vida. Olha, eu não sei, né? Acabei de fazer 40 anos, gente. E aí eu estou super feliz com isso. E olha que eu nem gosto muito de comemorações de aniversário, Isabela. Mas esse ano eu resolvi e fiquei comemorando aí quase que 30 dias. Todo dia eu falava alguma coisa dos meus últimos 10 anos. Como um marco esses 40. Então, e eu fiz uma reflexão pensando nisso que talvez... A gente tem esse preconceito de falar da idade, porque a gente não fala idade, a gente não gosta disso. Mas eu gostaria de, aos 20, 22, 23, ter a mentalidade que eu tenho hoje, o conhecimento que eu tenho hoje. Eu também. E lá atrás falaram para mim, porque eu sempre tive pessoas bem próximas de mim, mas pessoas sempre mais velhas. Entendi. Mulheres mais velhas próximas de mim. E aí... Uma delas falou para mim, ela falou assim, eu tenho certeza que quando você chegar aos 40, você não vai nem perceber e você vai ver que a vida vai começar.
ao auge dos meus 18 anos, falei, Tá longe. você tá louca, né? 40 anos, talvez eu nem esteja viva. Eu falei bem assim. E aí, nessa minha reflexão, eu me vi. Eu lembrei daquele dia e falei, gente, como eu fui imatura, infantil com essa colocação. Porque ela já estava nessa idade, porque foi a minha amiga de faculdade, colega de escritório depois, que falou para mim. E ela tinha 43 anos. E ela estava no primeiro ano de direito. Nossa. E aí, para mim, era meio que como, né? Eu achei que eu ia encontrar só gente da minha idade. E aí, a minha sala, por sorte, não era. Eram poucos adolescentes, poucos aí jovens e muito mais pessoas mais velhas que já estavam buscando uma segunda, uma terceira graduação, uma melhor posição no mercado de trabalho. Então, nós tivemos sorte também, porque a gente, além de ter o conteúdo, ainda tinha a experiência profissional dessas pessoas. Que legal. E só agora que a gente consegue entender isso. Porque quando a gente falava assim, amanhã nós vamos fazer paredão, era eu e mais 2, 3, porque os outros, de jeito nenhum, a gente vem. Porque para eles era uma dificuldade estar ali, deixar a casa deles, pagar aquela faculdade. Não que para mim era fácil pagar, mas era fácil também falar, amanhã ninguém vai vir, mas ninguém vem, tá tudo certo. Porque a gente tá naquele auge da curtição. Mas... E aí eu falo, nossa, 40 anos. E aí, ouvindo você falar de todas essas situações, é um alerta. Não só para mim, mas para todo mundo que está nos ouvindo, a se atentar a isso. Porque a gente fica pensando na estética, Exatamente. no peso. E às vezes não está nem relacionado ao peso, né, Isabela? Porque não tá. Na o maioria peso das vezes. é uma situação que vai incomodar, mas vale muito mais você estar saudável, é o que você está falando para mim, que você tem uma idade e o seu corpo corresponde a uma idade de 10 anos menos. Exatamente. Então, isso é saúde. E lá na clínica, a maioria das pessoas que me procuram é corpo. Ai, minha barriga, ai, minha perna, meu culote, enfim. Mas quando eu começo a fazer a avaliação, eu percebo que não é só o peso. Não é só fechar a boca. Existem vários outros fatores. Então, dentro de um tratamento lá comigo, né, a gente passa por vários processos e tem os acompanhamentos nutricional, o acompanhamento médico. Então, tudo a gente precisa saber. É uma equipe multidisciplinar cuidando desse paciente. Com certeza. Não é só fazer um aparelho. Não é só fazer uma aula de pilates. Então, eu trabalho muito dessa forma. E o que me fez enxergar isso foi o processo que eu passei. Foi o seu despertar. Exatamente. Que eu falei assim, gente, se eu tô passando, outras mulheres também. E o meu médico, ele assim, eu observo ele muito e eu peguei, assim, muitas informações dele, que eu sou muito curiosa. Então, tudo eu perguntava. Ai, mas esse hormônio serve pra quê? Por que eu tô tomando isso? Pra que isso? E ele foi me explicando dentro do corpo feminino o que acontece. E o porquê que a gente precisa daquele hormônio. Um hormônio que eu questionei muito com ele, que eu falei que eu não ia usar, era testo. Eu não vou usar testo é de homem, vou ficar puro cabelo. Aí ele falou assim, Isa, não é assim. Calma, respira, usa por um mês, depois a gente vai ver. Por quê? O meu corpo, ele não produz testo. E aquele corpo que não produz testosterona, dificilmente vai conseguir converter a gordura por massa muscular. Exatamente. Então, não ia adiantar eu ficar na academia anos. E não ia ter o resultado. Exatamente. Porque eu nunca fui magra, né? Então, eu sempre fui assim, tinha corpo, gordinha, eu me considerava gordinha, né? Muitas pessoas falam que não, mas na minha cabeça, mulher é difícil. É o espelho, né? É o nosso espelho. Exatamente. Então, hoje eu penso, se lá atrás eu soubesse disso, se eu tivesse essa informação, talvez eu tinha tratado. Com certeza. Porque na minha cabeça, o não ter pelo era maravilhoso. Mas depois do tratamento, né, com o texto, não teve aumento de pelo, nem nada. Não mudou nada na minha vida. Mas estava fazendo com uma indicação, com um acompanhamento, porque aí ele ia saber, porque o excesso de testosterona é que vai trazer... Isso, exatamente. Como que eu vou falar para você,
A contraindicação, né? Não é nem a contraindicação, é a reação dele, o excesso dele que vai fazer. E se ele estiver dentro dos níveis equilibrados, ele não vai trazer para você o prejuízo aí. Como que eu posso falar? Não é o prejuízo, é fugiu, Isabela. Deixa esse termo lá, porque é do médico, não é nosso. Mas, exatamente. Então, a gente precisa ter esse conhecimento, buscar isso, né? Porque senão... Hoje, lá em casa, né, tanto eu quanto meu marido, o Everton, a gente faz o acompanhamento do Dr. Vinícius. É os então, dois. Você mantém esse acompanhamento. Isso até hoje, eu ainda faço. Né? A cada 2 meses eu faço exame de sangue para ele ver como tá. E aí ele prescreve. Agora que eu comecei a fazer a parte alimentar. Porque até então, antes, ele não tinha me cobrado nada. Nem isso ele pediu para você fazer? Não. E a atividade física? Conseguiu retomar ou você ainda não pôde retomar? Já posso. Já posso fazer retomar. normal. O ano passado eu normalizou. Isso. Eu treino Pilates constantemente, né? E aí tem a academia também 3 vezes na semana. Porque a gente escuta, tenho contato com bastante mulheres e às vezes há relatos que eu tive uma amiga próxima, inclusive, que também foi ao médico, teve uma alteração na pressão, achou que fosse só uma situação pontual, uma ansiedade, um negócio, mas a primeira coisa que ela chegou no médico e o médico pediu para ela suspender foi toda a atividade física. Ela estava indo na academia e tal. Falou, nada. Ela falou, amiga, eu vou morrer. Eu falei, não, amiga, calma, pelo amor de Deus. Calma, respira. Você não tá fazendo, não foi? Ela falou, não, eu tô, mas como? Não pode... A saúde é fazer atividade física. Eu falei, mas com orientação, a gente precisa ter. Hoje eu também sou corredora, fiquei apaixonada e houve uma mudança muito drástica na minha vida em relação a isso, mas eu também faço. Eu não tenho um acompanhamento tão assíduo, mas anualmente eu faço e passei exatamente por isso. Fiz a reposição de testosterona o ano passado por conta disso. Ele falou assim, não é que você... Porque a preocupação foi a mesma que a sua. Eu falei, doutor, para que isso? Ele falou, ela está muito abaixo do que deveria. Então, você precisa, e é muito simples, a forma de usar, você vai ver que não vai te trazer efeito colateral nenhum, você não vai perceber, porque eu também nunca tive muitos pelo. E é a mesma situação, é o mesmo relato que você está falando. Eu nunca fui magra, eu sempre fui gordinha. E aí... A queima de gordura, ele falou, é por isso que demora e não queima, na verdade. Não queima. Porque ela não vira músculo, ela não serve de combustível para você. Você consegue eliminar um pouquinho, mas você não consegue converter. Não vai mudar. E o que a gente tem que pensar primeiro, eu falo que o corpo humano, ele é muito inteligente, é a máquina mais inteligente do mundo. Então, exatamente, ele é perfeito. Se tem alguma coisa errada, se você percebeu algo diferente, um exemplo, a minha temperatura tá mudando, o meu humor, a minha pele, então tudo isso é sinal que lá dentro tem alguma coisa errada. Então você precisa tratar. A gente precisa, na verdade, se conhecer. Se conhecer. E é exatamente isso. Quando eu comecei a me conhecer, foi quando eu percebi os sinais que o meu corpo estava dando. Sim. E aí, depois disso, foi aí que me deu o start em fazer a minha especialização em saúde da mulher. Então, hoje, a minha clínica ela é voltada para mulheres e eu só atuo nessa área feminina, nessa questão de trazer, né, dentro das minhas aulas de Pilates, eu tento trazer os exercícios de uma forma que vai te ajudar em casa. Então, não é só eu estou entrando para emagrecer ou estou entrando porque eu tenho dor no ombro. Sim, eu vou te dar o movimento, te ensinar a fazer movimentos que vão te auxiliar na sua casa, para você não depender de mim. Vai ter autonomia, né? Exatamente. Você ensina a ter autonomia. Isso, exatamente. Então, depois do que aconteceu comigo, eu falo, a fisioterapia pélvica foi a minha paixão hoje. Hoje é o que eu quero fazer daqui para frente, é cuidar de mulheres, é ter esse contato, esse carinho. Então, e vai ter que trabalhar bastante a conscientização, né, Isabela? Porque a gente observa, tô falando por mim, que a gente não tem ideia disso. E, assim, muitas, né, se a gente parar para pensar, as mulheres
não tem esse cuidado, que Não. nem eu e nem você, e você teve, porque teve uma percepção e não foi nem por conta desses sintomas, mas por conta do peso. E aí tem pessoas que é o contrário, que nem há esse ganho, mas há uma perda de peso. Fala, não, agora tá bom, porque eu sempre Exatamente. quis e, na verdade, ela tá perdendo esse peso ou tá tendo porque tá com alguma disfunção, com algum outro problema que é tão grave quanto. O Isso. excesso faz mal, mas a perda também. Com certeza. Então, a gente observa que o mais importante de tudo é se conhecer e não ter nenhum pingo de dúvida e nem de vergonha, né? É perguntar, é ir atrás da informação. Não, aconteceu, tá tudo bem. Então, tá tudo bem, tá tudo bem. Não tá, vamos cuidar, vamos se permitir. Isso, exatamente. Ó, na minha clínica, 95% das minhas pacientes têm dor. 95%. Então, eu lido todos os dias com dor. Dor no ombro, dor no quadril, dor na lombar. Às vezes, alguma delas, tem algumas que eu percebo que é por questão psicológica. Não que a dor não exista, a dor tá ali. Mas o problema ali, a alteração psicológica dela é tão grande... que ela se torna física. Exatamente. Acaba sendo física. Porque o nosso corpo demonstra. Eu falo que a cabeça comanda o corpo. Se a cabeça não tá boa, o corpo também não vai estar. Sim. Então, é exatamente isso. Então, eu trago assim para as minhas pacientes. Acaba sendo um reflexo, né? O corpo reflete o que a sua mente tá acontecendo na sua mente, né? Exatamente. Exatamente. E exatamente por esse motivo, eu também faço terapia. Terapia, gente. Isso. Olha, vocês vão ver que em todos os episódios a terapia apareceu. Todo mundo falou da terapia. E eu concordo, com certeza. Não tem um outro caminho. Por mais que a gente cuida da saúde física, da alimentação, da parte espiritual, tem uma série de caixinhas lá que a gente tem que cuidar. Isso. Mas a terapia, ela é necessária, né? Ela se faz fundamental. Não é de louco, gente. Pode parecer, mas não é de louco. Eu faço terapia sistêmica com a Adriele. Então, ela trata traumas, ela ajuda na questão da postura. Então, é um outro tipo de terapia. Eu gosto bastante. Ela te traz do passado para o presente. Então, você vai fazendo adaptações. Os ajustes, né? Isso, exatamente. Tem situações que o problema você está vivendo aqui, mas ele não é daqui, né? Isso, o problema não é meu, mas eu tô carregando ele. Exato. É bacana. Mas isso vai ser assunto para um outro podcast. Isabela, é bom, eu já estou descobrindo aqui os assuntos, as afinidades. Exatamente. Fazer uma mesa aqui, ó, desse assunto que vai ficar muito bacana. Porque, Isabela, que legal. Não fazia ideia desse turbilhão de coisas aí. Olha que nós estamos aí na mesma cidade, já se cruzou em várias situações. Mas eu queria que você falasse aqui também para as mulheres. Você já falou bastante marcos de tudo isso, né? Mas como que foi para você aí, né? Para a Isabela, a mulher Isabela, quando soube de todas essas situações, o que foi mais desafiador para você nessa última virada que você falou, dessa situação de se reconhecer que não estava se priorizando, não estava se cuidando? Então, o desafio maior foi me reconectar comigo mesma e me fazer entender que a prioridade da minha vida sou eu. Eu tenho que estar bem para cuidar das outras pessoas. Então, se eu não cuido de mim, né? Então, esse foi o meu maior desafio, conseguir colocar na minha cabeça que a minha prioridade sou eu. E aí, depois, vem os outros. E uma coisa assim, antes eu me cobrava muito. Ai, não consegui fazer isso, não consegui fazer aquilo. Hoje não. Então hoje eu consigo. Não deu certo, não deu tempo de fazer? Paciência. Amanhã eu faço. Então, uma coisa que eu percebi assim, não adianta a gente se cobrar. E a mulher, ela tem o hábito de se cobrar, né? A gente se cobra muito. De tudo, né? Exatamente. Você quer dar conta de tudo. Exatamente. Porque é o que eu falei num outro episódio também. Porque quando a gente fala, nós nascemos mulher. Só que além, né? Nós somos mulheres, mas exercemos vários papéis. Várias profissões, né?
várias, além da que a gente escolhe para a vida, mas nós nascemos filha, depois nos tornamos amigas, depois tornamos mulher de alguém, esposa, e aí nos tornamos mãe, e aí, ou antes de ser mãe, né, ou esposa, somos irmãs. Exatamente. E esposa, mãe, e aí aonde ficou? Você até esqueceu Exatamente. de que era mulher ao exercer todos esses papéis. Sim. Você esquece de você, não tem como. Com certeza. A Então, responsabilidade, né, é muito grande em cima da mulher. com certeza. A gente tem o hábito de puxar para nós, mas uma coisa que eu aprendi na terapia é demandar. Eu preciso de ajuda, eu não sou autossuficiente. Tem Legal. algumas coisas que só eu vou conseguir fazer, mas algumas eu posso pedir para alguém me ajudar. Com certeza. Por que não? Não é, se eu pedir, eu não tô fazendo menos, mas eu estou me ajudando. Tá se permitindo. Exatamente. Né? Não é uma fraqueza. Pedir ajuda Sim. não é uma fraqueza, Não. mas é uma dificuldade. Com né? certeza. Você se reconhecer nesse lugar e falar, eu preciso de ajuda. É como se você Isso. tivesse falhado, como se você fosse fraca. Não sou capaz de realizar. Não sou capaz. Os sentimentos, na verdade, que vêm contra a esse pedido é exatamente esse, né? Isso que acaba Sim. passando na nossa mente. Uhum. E enquanto que deveria ser totalmente o contrário, né? Porque se eu conseguir falar que eu preciso de ajuda, legal. Eu tô sendo forte, porque eu sei que eu não dou conta de tudo e Sim. alguém pode me ajudar. Exatamente. E aí, com a ajuda de alguém, a gente acaba se tornando mais forte, né? Sim, e aí quando você... às vezes você acaba assim, se auto-fazendo tudo, e aí você deixa todo mundo de lado, né? Seu marido, seus filhos, seus pais, porque você quer fazer tudo ali, então não dá tempo de dar atenção pra ninguém. Então é muito complicado, assim, é muito difícil essa questão. Ainda estou me adaptando entre a questão pessoal e profissional. Não é fácil para mim, porque eu sempre me dediquei muito à minha carreira profissional. Para mim, eu me sinto realizada sendo fisioterapeuta. Essa é a minha realização. Amo os meus filhos, amo meu marido, mas a minha realização é isso. Ela tá lá no profissional. No profissional. Tá lá na profissão de escolha, né? Exatamente. No cuidar das pessoas. Então, hoje eu pego... consigo, né, ter tempo de qualidade com os meus filhos, com meu marido. Às vezes a gente viaja ou faz alguns passeios. Então, eu consegui gerenciar isso. Exatamente. Você está administrando melhor isso depois que teve essa consciência. Exatamente. Eu até era a próxima pergunta aí que eu ia fazer para você, né? Quais são as conquistas e como você se sente em relação a essa mulher que você se tornou, que se reconheceu nesse lugar? Então, algumas você já disse, que é esse tempo de qualidade, mas tem alguma outra coisa que você queria pontuar como o que veio dessa nova Isabela, que de todo esse processo de vida mesmo, né, de todos os marcos, todas as mudanças que aconteceram e aí se redescobrindo novamente, e o que você pode falar para nós que quando você olha nisso, fala, olha, tem isso e isso que eu olho e eu comemoro mesmo, porque é uma conquista que é minha. A minha vida sempre foi feita assim de altos e baixos, né? Muita gente me conhece, mas não sabe da minha vida particular. Então, eu falo que hoje eu sou totalmente realizada como mulher, como esposa e como profissional. Que legal. Exatamente. Eu sou totalmente, assim, realizada. Então, parabéns. Assim, ainda tenho muito que melhorar, né? Mas eu vou tentando. Não, você já conseguiu. Você, a gente tem que melhorar, é uma evolução. Lógico, uma evolução com certeza. sempre. Mas se você tem essa satisfação já e vive essa sensação, então você já está com a sua missão cumprida. Sim. Agora fica até mais fácil, porque você vai só melhorar, seja na profissão, seja lá na vida pessoal, particular, com os seus filhos, com o seu marido, porque você já tem uma realização, você não está buscando isso, porque o processo de buscar e alcançar que pesa, né? Ele fica desgastante, mas não, eu já alcancei, eu sei que eu sou capaz disso. Agora, o que vier... E essa é a parte mais difícil.
Você conseguir entender que você é capaz. Mas, falta Porque forças. às vezes tem muitas pessoas que te mostram o contrário. E eu falo que na minha vida, muitas pessoas ficaram para trás. É Muitas. normal. Porque na minha vida hoje, eu quero alavanca. As âncoras eu já deixei para trás. Muito bom. Entendeu? Isso tudo é um processo, gente. Essa Não maturidade vem com processos não é difíceis, né, fácil. Isabela? Não Sim. tem jeito. Mas foi muito bom, Isabela, poder falar aqui, compartilhar a sua história, os seus ensinamentos. A gente já sabe que vai ter algumas outras e talvez você venha para um episódio específico para falar dessa situação do climatério, do trabalho que você desenvolve lá na clínica. Vai ser um prazer. Porque eu tenho certeza que as mulheres precisam saber mais dessas informações. Sim. Porque não tem acesso a essas informações. Está tudo muito fácil, porque se você pegar o celular, a internet, mas não é só se você for pesquisar, não aparece nada ali muito fácil, e quando aparece, às vezes não é de confiança o que está escrito lá. E principalmente em relação à fisioterapia pélvica, porque Com hoje certeza. existe um tabu ainda. Total, ninguém fala sobre isso. Não, ninguém fala. Sim. Qual a importância? Muitas mulheres têm dor lombar por conta de uma musculatura fraca de assoalho pélvico. A musculatura íntima é fraca. Então, precisa ter essas informações, né? As mulheres precisam perder esse medo. Esse bloqueio, não é vergonhoso, né? Não sim. é vergonhoso. Com É certeza, saúde. é saúde. Do mesmo jeito que eu cuido do meu ombro, da minha perna, eu vou cuidar da minha saúde íntima também. Íntima, com certeza. É importantíssimo, na verdade, né? Não é só isso. Eu queria que antes da gente finalizasse, Isabela, você pudesse deixar aqui para essas mulheres que estão nos ouvindo algo que faça elas, que possa contribuir, ajudar elas aí com uma mensagem que a gente nunca sabe, né? O que está acontecendo lá do outro lado, da mesma forma que ninguém sabe quais são as nossas lutas internas, as nossas guerras internas, mas de repente a gente está ouvindo alguma coisa lá, você fala, opa, falou comigo, porque eu estou assim, passei por isso e agora eu não sei aonde eu vou. Gostaria que você ficasse à vontade ali, falasse para elas, com base na sua experiência, o que elas podem fazer para que elas possam seguir numa direção aí. Bom, eu acredito, Liliane, que o primeiro passo é se olhar. Elas precisam olhar para dentro delas. Então, se identificar quem eu sou, o que eu quero. Essa é a vida que eu quero para mim, é assim que eu vou seguir, é isso que eu quero fazer. Depois que você traçou essas metas, fica muito mais fácil você correr atrás. Então, se você tem um sonho, se você tem um desejo, corre atrás. Pode ser que não dê certo hoje, mas daqui uns 2, 3 anos vai dar certo. Não pode desistir. Não pode desistir. A gente não pode parar. Então, a gente tem que estar sempre evoluindo. Não deu certo desse jeito? Opa, vou recalcular a rota. Então, talvez não é por esse caminho, exatamente. Né? Eu passei por muito isso, sabe? Tive vários processos. Então, várias coisas que eu comecei, não deu certo, mas hoje tá tudo rodando funciona, do jeito que eu quero. Que você imaginou. O processo é lento, mas dá certo. O importante é não parar e se priorizar. Primeiro você e depois os outros. Os outros. Que bacana. Isabela, quero te agradecer por compartilhar aqui com a gente um pouquinho da sua história, né? Eu tenho certeza que muitas mulheres se sentirão fortes e motivadas após te ouvir, porque foram vários marcos difíceis e que foram todos superados, graças à sua resiliência, a não desistir, sempre imaginar que amanhã eu posso de novo. Exatamente. Porque a pandemia realmente foi um processo difícil e que tem muitas famílias perdidas ainda lá na pandemia, no pós-pandemia, que já passou, faz tempo, mas a gente ficou, né? ainda está sofrendo as consequências, porque as perdas e a mudança que a pandemia trouxe foi muito grande, né? Eu acredito que a maioria das pessoas teve que se reinventar. Com certeza. Você tem que se adaptar àquilo.
E é uma realidade que parecia ser só de filme de ficção, né? Exatamente. Não é? É Sim. algo que talvez eu, pelo menos, nunca nem imaginei que um negócio desse pudesse existir, Nem acontecer. Porque eu não gosto muito de filmes de ficção científica, porque nessas coisas eu também não. acontece, Prefiro os ver doramas. isso. Entendeu? Eu falo pro meu marido, eu falo, você vai assistir o quê hoje? Eu falei, um filminho Água com Batata. Ai, de novo. Eu falei, porque aí eu durmo feliz, relaxada, entendeu? Exatamente, Final sobre feliz eu isso. quero. Eu falei, eu quero um final feliz. Mesmo que seja da Barbie, mas eu quero um final feliz. Então, é sobre isso, Isabela. Muito obrigado, tá? Pela sua presença e vamos deixar combinado um próximo aí, eu te aviso. Tá bom? Com certeza. Mulheres, não importa aonde você esteja, você tem o poder de se transformar, de se reinventar e alcançar tudo que vocês desejam. E está tudo aí dentro. Se você gostou do nosso episódio, não esqueça de compartilhar com outras mulheres, já seguir o nosso canal, porque a nossa temporada Mulheres que Inspiram está imperdível. Segue o canal, ativa o sininho, que teremos um episódio por semana. E até o próximo. Vamos dar um tchau para eles, Isabela? Até o próximo.